Clientes de um mercado na Asa Norte viveram momentos de terror. 2 homens armados fizeram mais de 10 pessoas reféns neste domingo. O dia de hoje começou em clima de muita tensão na quadra 106. A semana começou com uma sensação diferente para quem vive e passa pela quadra 106 da Asa Norte. Dessa vez, o clima era de insegurança. Não percebo muitos policiais aqui por perto, não tenho visto. Isso porque no final de semana esse mercado foi alvo de bandidos armados. 2 homens fizeram 10 pessoas reféns. A polícia cercou o local e precisou negociar com os assaltantes. Um deles foi reconhecido como ex-funcionário do local. Isso, vai abrir, deitar no chão, deita no chão, todo mundo deitar. E o roubo a comércio é mesmo um problema no DF. Somente nos 2 primeiros meses de 2019 foram registrados 210 casos. Em todo o ano de 2018, só no plano piloto, foram 70 roubos a comércio. A Polícia Militar não tem como colocar uma viatura em cada comércio hoje. São vários comércios, são vários pontos de comércio. Só na Asa Norte ali são praticamente 8, né? 8 ou 16 pontos. Então a Polícia Militar, o que ela faz? Ela tem o patrulhamento nas áreas, o reforço do policiamento nas áreas mais críticas. E isso tem surtido efeito. A gente tem reduzido todos os índices criminais, somente o roubo a comércio. Agora, o maior problema é essa reincidência. A gente tem que mudar as leis, porque se o criminoso for preso e pegar uma pena severa, ele não rouba mais. E os outros também vão ficar com medo de roubar. A Aureni conta que a falta de policiamento na região traz muitos problemas e faz com que os bandidos possam agir tranquilamente. Ela mesma já foi assaltada 2 vezes. Vindo da parada para cá, ele só chegou na bicicleta, passou na frente e pegou a bolsa e saiu. Eu não pude fazer nada. O comércio na quadra funcionou normalmente mesmo depois do susto. Já para quem é cliente, agora fica o receio de andar pelas ruas da região. Aqui, de fato, a violência, a questão da falta de segurança está chegando mais próximo realmente dos bairros, né, e das localidades mais nobres. O repórter Rodrigo Miranda continua com a gente, agora falando ao vivo da rodoviária, depois de todo o problema com os cartões do DF Trânsito, que a gente está vendo aí, Rodrigo, que não falta é gente que não conseguiu embarcar hoje de manhã, né? Como é que está a situação agora por aí? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. Aqui na rodoviária o clima ainda é bastante tenso. Isso porque agora há pouco o DFTrans fechou as portas do atendimento, então as filas cresceram, as pessoas já estão nervosas aqui, muitos batendo nos portões, pedindo informação, pedindo qualquer esclarecimento. Tudo isso por conta do bloqueio aí de 27 mil cartões do DFTrans, né? E aí a gente conversou agora há pouco também com representantes do DFTrans que falaram que por conta dessa confusão que houve hoje de manhã aqui na rodoviária do Plano Piloto, esses cartões serão desbloqueados novamente até o fim da tarde, para que isso não se repita na hora de voltar para casa. E o DFTrans também informou que por conta desse prejuízo todo aí, esses passageiros que tiveram os cartões bloqueados vão ter 10 dias para justificar o mau uso desse cartão, se houve ou não, ou por que aconteceu esse bloqueio aí. E o DFTrans também informou que esse prejuízo gira em torno de 8,5 milhões de reais por conta de fraudes no sistema de bilhetagem aqui do Distrito Federal, e é um processo para tentar diminuir esse prejuízo. Aqui as filas seguem grandes, muitas pessoas vieram até a gente conversar, reclamar, perguntando o porquê que estava acontecendo isso, e o batalhão de choque esteve aqui agora há pouco, já se retirou para evitar que essas cenas se repitam aqui na rodoviária do Plano Piloto. Orengo. Obrigado, Rodrigo. Em cima do lance, acompanhando a confusão, a gente continua cobrando aqui a resolução desse problema. Olha, a lei que cria o cadastro positivo vai ser sancionada agora à tarde e o banco de dados de bons pagadores deve facilitar a concessão de crédito. Pelo menos essa é a ideia. Mais informações chegando com a Renata Dourado. Será que teremos boas notícias aí, Renata? É o que a gente espera, né, Rodrigo? Então, esse texto, ele passou pelo crivo ali, pela avaliação dos deputados, depois dos senadores, inclusive passou por algumas alterações no Senado e agora a previsão é que seja sancionado hoje pelo presidente Bolsonaro. Então, a gente conhece muito bem aquele chamado cadastro negativo, né? Que é aquela lista imensa de pessoas que não pagam, que pegam dívidas ali, pegam contas, né, para pagar e não pagam, seja conta de luz, seja conta de água, qualquer conta. Ou até mesmo empréstimos bancários não pagam, então o nome vai para a Serasa, vai para
com o SPC. Então, a ideia é fazer um contraponto. Ou seja, aquelas pessoas que pagam em dia, seja um financiamento bancário, ou seja, qualquer outra conta, o nome dela vai automaticamente para esse cadastro positivo. Esse cadastro positivo, ele já existe desde 2011. Mas aí as pessoas precisavam autorizar ou fazer o pedido para que o nome dela fosse parar nessa lista. Agora não. A ideia é que seja automático. A pessoa é uma boa pagadora, ela paga ali, tem as contas em dia, então vai direto para esse cadastro. E o que se espera com isso? Tem que ter algo positivo nessa história, né? O que se espera é que essa pessoa que tem o nome ali nesse cadastro positivo, ela tenha mais facilidades em pegar empréstimos, pegar financiamentos e até mesmo tenha juros mais baixos. Essa é a expectativa. Vamos ver na prática o que vai acontecer. Isso porque uma instituição financeira, um banco que vai conceder esse financiamento, esse empréstimo para alguém, se ele olhar lá, que está na lista, de um bom pagador, um cadastro positivo, aí, na teoria, ele daria, portanto, forneceria juros menores para essas pessoas. Acontece que, inclusive, alguns parlamentares chegaram a criticar e dizer o seguinte, olha, tem 7 mil pessoas que têm o nome já nessa lista, porque, como a gente disse, essa lista existe desde 2011. E até hoje elas não tiveram benefício nenhum. Então, essa é uma crítica, né? Claro que a gente vai ver na prática como é que vai funcionar. E teve um outro questionamento muito grande também com relação à privacidade desses dados, ao sigilo desses dados. Então, junto com essa lei, também foram aprovadas aí medidas para garantir, em tese, os sigilos dessas pessoas, né, a privacidade desses dados. O fato é que a cada 2 anos, ao menos, ou daqui a 2 anos, o Banco Central deve enviar ao Congresso Nacional uma espécie de relatório. Realmente, como é que é? Os juros diminuíram para algumas pessoas, não diminuíram? Enfim, vamos ver na prática como é que funciona, mas na teoria é isso, Rodrigo, é fazer com que os bons pagadores tenham benefícios aí, inclusive benefícios de juros mais baixos. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, e na prática, o consumidor vai ser mesmo beneficiado? Eu duvido, né? Muita gente está apostando nisso, aposta que com isso os bancos perdem o argumento de que os bons pagadores pagam pelos maus pagadores. E aí, o que é que acontece? É por isso que os juros são tão altos. É porque tem muita gente que não paga em dia e coisa e tal. Isso é uma velha mentira, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que os bancos têm recursos de sobra para ir buscar o prejuízo de eventual inadimplência. A Renata informou aí, já há anos, 7 mil pessoas estão no tal do cadastro positivo. O que é que isso resultou de bom para elas? Nada. O que é que isso resultou de bom para o sistema de concessão de créditos? Nada. Os bancos continuam os de sempre, né, com a mesma ganância de sempre. E, portanto, podem, inclusive, ignorar essa história do cadastro positivo, até porque os bancos foram os principais opositores dessa medida e é por isso que ela atrasou tanto a ser adotada. Mas eles se opunham pela desnecessidade, porque eles de fato não têm o menor interesse de levar em conta um sistema complexo de pontuação pela pontualidade que você vai ter no pagamento das... Enfim, é uma confusão que de fato não tem tudo para não dar certo. Por falar em dinheiro, a Páscoa está quase aí. Para atrair os consumidores, o comércio aposta na variedade. A expectativa é de 6% de aumento nas vendas. E quem trabalha por conta própria também tem a chance de ganhar uma graninha extra. Para muitos brasileiros, a Páscoa virou uma oportunidade saborosa de negócio. O mercado caseiro vem crescendo em meio a tempos de crise. A Milena apostou nesse ramo e já está com as encomendas a todo vapor. Pelo 2º ano, ela está fazendo os ovos e a expectativa é de vender bastante. Ano passado eu não esperava vender o quanto eu vendi, né? Porque primeira vez, a gente tem um pouco de medo, receio. Será que vai vender? E eu explodi. A minha meta era para vender 50 ovos, eu vendi mais que o dobro. Então, eu estou com muita expectativa para esse ano agora. Como já é tradição, os mercados ficam com a cara da Páscoa. São tantas opções e variedades de marca, sabor, tamanho. Tem gente que já garantiu o ovo, não é mesmo, seu Emanuel? Sim, vou comprar mais também. Esse ano a Páscoa pode ser menos recheada. Tem consumidor que está assustado com os preços, mas, mesmo assim, não abre mão de agradar. A gente ainda tem que pensar bem, né? Não pode deixar, né? Senão os netinhos ficam tristes. O comércio está otimista e espera um aumento nas vendas de até 6% este ano em relação a 2018. Segundo o Sindivarejista, com a queda do dólar e a inflação em baixa, a população do DF vai poder garantir ovos de Páscoa para toda a família. É uma data
que todos os anos se vende ovo de Páscoa. Ano passado nós vendemos em torno de 1,5 milhão de ovos. Esse ano vamos vender em torno de 1.600.000 ovos. Enquanto de um lado há quem lucre, do outro tem gente fugindo dos gastos. O Rafael é economista e ele sabe bem como resistir às tentações. Com certeza vi sem a esposa, sem sombra de dúvida. Se trazer ela é prejuízo da certa. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí nosso número, que é o 999769204. E a seguir chega a Brasília a magia do espetáculo Ovo, uma história do Circo de Solé. E nossa equipe acompanhou os últimos preparativos antes da grande estreia. O Band Cidade volta daqui a pouco.